pessoas, tudo bem com vocês? Deixa eu olhar vocês bem. Tem muito tempo que eu não vejo vocês, sabe? Ah, sim, é bom explicar. Oi, prazer de novo, eu sou o Gaveta Roots. Não aparece aqui há muito tempo. Como assim? Não entendi. O Gaveta sem nenhum efeito de remédio psicoestimulante, nada do tipo, que eu já venho tomando pelos últimos, sei lá, 3 anos ou mais. Sim, eu parei com tudo, eu tô totalmente entregue à fantástica loucura que é a minha cabeça. Deixa ela me guiar sozinha. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Eu meio que contando a minha história. Um vídeo mega pessoal meu aqui, tá? Vou abrir minha intimidade aqui mais uma vez. O remédio começou a diminuir um pouco a minha libido. Mas também vou tirar uma dúvida sobre esse assunto de psicoestimulantes, remédios de TDAH. Pra quem não sabe, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu fiz um vídeo sobre isso. Aliás, eu diria um dos clássicos daqui do canal. É um dos vídeos que mais tem cauda longa aqui. E um dos tratamentos pra quem tem esse transtorno é o uso de psicoestimulantes. Ritalina, Adderall, Venvance, Concerta, tem vários. E também é importante porque tem muita gente que usa sem ter transtorno de atenção. Pra você que não tem e usa, você é um maluco do caralho. Caramba, porra, se fuder. Ah, querido, eu vou contar a minha experiência com isso. Porque foi uma montanha-russa. Porque depois de mais de 3 anos tomando esses remédios, né, tomei Venvance, Ritalina, eu estou há 1 mês e meio puro. Será que vocês já notaram essa diferença? Tem gente que ficou falando que os últimos vídeos estão muito melhores. Nossa, os últimos vídeos do Gaveta têm melhorado muito. Puro. Mas eu tenho um histórico de explosões de criatividade quando eu fico sem. Eu já vou contar sobre isso no meio do episódio. E é esse tipo de coisa que eu quero compartilhar com vocês, esse otimismo e essa explosão criativa que eu estou tendo no início de 2022, pra gente começar pra cima. Oh, que isso? Tá achando que eu tô sem remédio, que eu tô mais lento, rapaz? Oh, meus reflexos são de águia. Antes de mais nada, a primeira coisa que eu tenho que adereçar nesse vídeo aqui é para aquelas pessoas que falam: ai, remédio é coisa de maluco. Querido, arrombar. Pessoas tomam remédios. Pessoas, praticamente todas as pessoas que você conhece tomam algum tipo de remédio. É a coisa mais comum do universo. A coisa mais comum do universo é hidrogênio. A coisa mais comum do universo humano puro. Tem muita gente que sofre de insônia e toma um remédio pra dormir, pra ajudar a dormir. Tu acha que é um remédio que vai atingir o fígado da pessoa pra ela dormir? Não. É remédio neurológico. Mas o lance é, as pessoas estavam vendo que esse remédio que era passado pra quem tem transtorno de atenção, ele é quase uma super pílula, ele parece que tem superpoderes, a pessoa fica super ativa e disposta e rápida e não sei o quê. E pessoas que não têm transtorno começavam a tomar isso. E criou-se um mercado. Estudantes na faculdade, pessoas que querem alto rendimento, o cara tá lá programando, o cara tá fazendo não sei o quê, ele quer ficar horas acordado, quer estudar muitas coisas, os caras tomam um remédio com uma super pílula e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? Talvez naquele minuto, meu amigo, porque você acabou de entrar no mundo das drogas. Diga não às drogas. E eu não estou aumentando o nome. Não é a drogaria? Não é à toa que esse remédio tem tarja preta, porque ele causa dependência, vício. Esses remédios têm a base da anfetamina. Você já viu anfetamina, metanfetamina? Hell yeah! É o mesmo princípio. Ah, mas vicia. Por que será, né? O Walter White rindo ali. Então assim, pra você entrar numa droga legalizada dessa, você tem que estar muito seguro de entrar nisso, porque depois pra sair é uma desgraça. E olha, eu estou falando isso. Eu estou agora 1 mês e meio sem e tá sendo horroroso. Eu tô sofrendo todos os sintomas adversos de uma abstinência de drogas, sabe? Então, primeiro eu tive o cansaço, tive muita irritação, é só patada nos outros, resposta curta e grossa, é difícil. E eu sofro as crises de abstinência, né? Aquela, eu sinto falta, tal, não sei o que, tal. Tem tantos pormenores nessa história toda que eu acho que vai ser muito mais fácil eu contar o meu histórico com esse remédio, porque aí eu vou falando como eles funcionam, como é que é, vou linkar isso tudo à minha própria experiência. Há mais de 3 anos eu tava aqui já produzindo pro canal e tal, e eu tava no auge de uma crise de ansiedade. Cara, esse daí foi uma angústia. Eu comecei a buscar soluções disso. Foi quando eu descobri... Olha isso, cara. Bagulho bonito, cara. A carne tá gelada. Indo pra uma psiquiatra que eu tinha TDAH. A história é maior. Se você quiser ver, tem um vídeo que eu falo sobre TDAH, todo o histórico, como é que foi, eu descobrindo. Foi louco. Paralelo a isso, nessa época, eu vi na Netflix esse documentário Take Your Pills, né? Eles falam tudo sobre esses remédios psicoestimulantes, né? Desde como eles foram inventados, como eles foram fabricados, quem consome, o que eles causam, o que eles não causam. É muito legal. Mas é um documentário que ele tem um efeito igual daquele Super Size Me, que o cara faz um documentário
pra falar mal do McDonald's, acaba o documentário e você fica com vontade de comer do McDonald's? Para pra comer nessa porra! E o Taker Pills, assim, também, ele foi pra falar mal de psicoestimulante ou do uso abusivo, mas no final das contas você fica querendo achar que aquilo ali é a salvação da vida. E foi o que aconteceu comigo na época, né? Eu sempre quero buscar uma solução rápida que vai resolver todos os problemas da minha vida. E aí tem a história que eu fui numa psiquiatra que ela tava meio... Não é a minha psiquiatra maravilhosa atual, tá? A doutora Isabelle, que é uma pessoa super consciente, super me ajuda. Mas a anterior... Primeiro ela me passou um ansiolítico pra eu controlar a ansiedade, que eu sou muito ansioso, pra depois tomar um Venvance. E aí já começa o primeiro problema de você tomar um psicoestimulante. Você nunca toma esse remédio sozinho. Você sempre tem 1000 coisas que você tem que controlar. Se você tem problema cardíaco e você tomar um treco desse... E aí você começa a tomar um coquetel de remédios pra controlar. Mas no meu caso, era pra controlar a ansiedade. Eu fiquei um mês tomando Eu nem lembro qual era o remédio. Cara, foi um remédio que frontal. Eu lembro que eu tomei frontal e foi... A sensação que eu tinha, eu falei pra ela, era como se eu tivesse tomado um tiro, aquele tiro de tranquilizante e rinoceronte. Eu ficava... Ele acabou comigo, eu não conseguia fazer nada. Aí depois a gente passou por um outro remédio que eu já esqueci o nome. Eu consegui ficar controlado. E aí eu finalmente fui liberado a tomar o meu psicoestimulante. No meu caso foi Venvance. Psicoestimulantes, no geral, eles agem da mesma forma no cérebro. E eu já vou explicar, porque tem gente que fala assim, cara, você tem hiperatividade, vai tomar um remédio que vai te deixar mais ativo? É diferente. Ele aumenta a sua tolerância. O nome certo é esse, é tolerância, num sentido amplo da palavra. Você fica uma pessoa mais paciente, você fica uma pessoa mais disposta, você fica suscetível a aguentar mais dor. É o lance da anfetamina, te deixa... é tipo um remédio de disposição geral e disposição mental. E pra quem já viu eu falando do TDAH, um dos principais fatores que definem a pessoa que tem um transtorno de atenção é essa falta de habilidade em fazer tarefas chatas, tarefas que não são do nosso total interesse. Você tem que lavar a louça, você tem que fazer não sei o que. Nossa, pro cara que tem TDAH, pra todo mundo, isso é um relato de todo mundo que tem TDAH, todo mundo que convive com TDAH fala isso. É um sufoco pra esse tipo de pessoa fazer essas tarefas. Se você botar ela pra fazer uma outra tarefa que ela queira muito, ferrou, ela vai ficar 1000 anos afundada naquilo. E aí eu achava assim, qual é a minha solução pra resolver esse problema? Remédio. É, de fato? Nem sempre. É falta de porrada. Essa daqui é um papo só pra galera que é cética. Vai pra... Veja o discurso do rei. É a mesma coisa, sabe? O cara era gago. E aí vem o pai do cara, daí é falta de porrada, fala jeito, fala, é só alguém apertar que o cara fala de... Ele vai gaguejar mais. Foi uma... Não é assim que você resolve a gagueira. E aí o psicólogo deu um jeito lá de conseguir fazer o cara falar sem gaguejar, mas tem todo um processo psicológico, neurológico que precisa ser realizado. Over and over again. Com quem tem TDAH é a mesma coisa. Não é só você falar, daí é preguiça. Não, tem uma forma de se abordar. Me perdi. É isso. Gravar TDAH essa porra. Ah, caralho. Porque o roteiro parou ali. Agora é freestyle. Ah, tá. Tá nada. Peraí. Eu tava falando da minha história. Tava explicando como é que ele funciona. Tá. Primeiro dia que eu tomei esse remédio... Foi muito louco. Eu tava ansiosíssimo. No meio da tarde eu já tinha pego o remédio. Ela falou, toma amanhã de manhã. Acho que eu ia esperar o dia seguinte pra tomar remédio. Tomei no carro. E o que aconteceu foi louco. Eu fiquei trincadaço. Eu fiquei sem limite, né? A princípio tudo é lindo. No início é tudo lindo. E repara como eu vou fazer o tempo inteiro um paralelo com drogas ilícitas. Uau, a onda vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E aí depois você vai querer mais, depois você vai querer mais. E de repente aquela dose já não é mais suficiente pra você e você vai aumentar a dose. E aí você começa a ver que você tá viciado naquilo. É a mesma coisa. Você tenta controlar esses efeitos, mas eventualmente isso vai acontecer. Mas a primeira vez que eu tomei, eu lembro que eu fiquei agitado, eu não parava de falar. Comecei a falar. E eu fiquei a pessoa mais emotiva do universo. Eu lembro que eu cheguei, e aí tava os meus amigos, meu amigo Osni, minha esposa, a Vanessa, a galera tava no shopping assim, eu tinha vontade de abraçar e chorar deles. Vocês são tão meus amigos. E logo na primeira semana que eu tomei o remédio, eu já notei os benefícios dele de cara. Várias pessoas aqui na Gaveta Filme falavam comigo as coisas e eu ia fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que alguém falava um negócio comigo, eu ficava, para! Você primeiro, fala, o que é pra fazer? Tá, você agora.
que é? Tal. E depois, quando eu pegava a função, eu queria ir até o fim dela. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer isso aqui, não, vamos. O que precisa pra gente fazer realizar essa parte aqui? Eu executava as coisas. Então, assim, a primeira semana, o primeiro mês, tinham roteiros que eu precisava fazer aqui pra trabalhos que eu tava achando chato. Eram jobs que eu tinha que fazer que eu tava achando chato. Eu tomei o remédio, eu fiz 3 roteiros. Eu demorava, sei lá, às vezes 9 horas pra fazer um roteiro. Eu fiz 3 roteiros em 1 hora. Sei lá, foi um lance desse assim. Aí ainda tinha um outro fator. Ele baixou a minha gula. Eu passei a comer menos. Isso ajudou a controlar mais o bariátrico ali, o pós-bariátrico. Ajudou a controlar meu ímpeto no início. Só que no início, essa droga estava agindo em mim loucamente. Eu tava falando e tal, não sei o quê. Foi quando aconteceu o episódio, que agora já virou clássico também aqui, que eu falei no canal, quando eu fui pro Queimando a Língua com o Sr. K. Eu vou tentar cagar pra você, tá? Eu tava ainda na primeira médica, tomando uma dose altíssima. Eu tava elétrico. É ele que vai gravar depois? Aqui, ó. E tem uma história muito engraçada. Quer dizer, engraçada hoje em dia, né? Eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo disso. Eu vi que essa médica que eu tava, ela tava meio tacando remédio pra dentro. Eu falei, cara, não é isso. Eu preciso de alguém pra me controlar esse treco, cara. Não tá dando certo. E aí, vale um parênteses aqui. Como é difícil você achar psiquiatra que trata de TDAH em adultos? Não, já tô avisando pra você. Teve um que eu fui que riu. Eu falei, não, que eu tenho transtorno de, TDAH, tá, não sei o que. O cara, é falta de porrada. O psiquiatra falou isso pra mim. Como em todas as profissões, você tem profissionais bons e profissionais ruins. Você tem que catar por aí. Isso vale pra psicólogo e psiquiatra. Quando eu tô falando psicólogo é para todo mundo. Ah, eu não sinto que eu tenho transtorno de nada, Gaveta. Psicólogo é bom pra todo mundo. Deixa eu só fazer TDAH é isso aí, gente. Eu vou fazer um parênteses aqui. Psicólogo é que nem dentista. Ih, foi no dentista? Tá com um dente podre? Você fala isso pra uma pessoa que vai pro dentista? Não, por quê? Porque é comum hoje a gente saber, todo mundo precisa ir pro dentista. Mesmo você que está com o dente tudo ok, vá no dentista pelo menos uma vez ao ano, desgraça, pra ver se tá tudo bem, pra fazer um check-up. Psicólogo é a mesma coisa. Eu tava querendo regular um pouco esse lance do remédio e eu comecei a procurar a psiquiatra, e aí eu achei a minha psiquiatra atual, a doutora Isabelle, e ela conta... ela contou... Quando você entrou no escritório, eu achei que você estava em surto. Sério, você estava trincado e não parava de falar. Tinha outra pessoa no consultório que falou... Esse cara é maluco! Cara, esse cara está pirando na recepção. Ele tá falando com as pessoas, abordando. Tenho tanta vergonha disso, gente. Desculpa, eu não sabia. E aí ela falou, vamos dar um jeito nessa tua medicação aí. Eu falei, vamos tirar então? Ela falou, não dá pra tirar. Ela falou, provavelmente se você viesse aqui a primeira vez, eu não ia te passar essa medicação de cara. Eu ia tentar fazer outras soluções, tentar regular algumas outras coisas da minha fisiologia, sei lá, 1000 coisas que a gente pode fazer antes de ir pra essa parte que é mais agressiva. Mas agora que você já está totalmente dentro desse remédio, eu não vou conseguir tirar ele de você assim de uma hora pra outra, que é o vício. Esse é o problema desse tipo de remédio. Não vai ser tão fácil sair disso daí não, meu amigo. E aí eu comecei a tomar o remédio e comecei a equilibrar as coisas. E aí, cara, a minha vida passou por um período mágico. Eu comecei a fazer tarefinhas e coisinhas. E com o tempo eu comecei a notar outras coisinhas. E lá vem. O remédio começou a diminuir um pouco a minha libido. Que de certo modo não era tão ruim, dado o fato de que eu sempre fui uma pessoa muito... putona. Então foi até bom dar uma... Descansa um pouco, calma. Eu comecei a ouvir o fato de pessoas que falam que isso daí diminui a criatividade. E aí vale a gente entrar nesse assunto. O que é a criatividade? A criatividade é essa capacidade que você tem de misturar coisas, de ir para pensamentos onde ninguém foi, né? Você pensou num negócio, caraca, ninguém pensou nisso, que criativo, que genial. Essa é a base da criatividade. E o fato de você ter a mente vagando loucamente ajuda muito na criatividade. Então eu tinha muito medo da minha criatividade ser reduzida. E aí eu comecei a tomar o remédio e continuei fazendo os vídeos aqui do canal. Eu, sinceramente, vou falar pra vocês, eu não senti que minha criatividade reduziu em nada. Pelo contrário, eu senti que minha disposição pra criar aumentou. Então era win-win, né? Maravilhoso. Mas, com o tempo, você vai notando pequenas... assim, não é escrachado. São pequenos detalhes, são pequenas coisinhas, pequenas conexões que eu faria, que eu não faria. Coisinhas que você faz, que você não faz, que quando você tá no efeito do remédio, você não vai notar. Mas se o seu trabalho é com criação, se o seu trabalho é artístico, vai fazer diferença a longo prazo, sim. Eu conversei há um tempo atrás com o Ed Gama, né? Eu participei do podcast dele com o Nabote. Tem um card aparecendo aqui pra vocês irem lá ver. Foi hilário a gente conversando lá. E o Titio Ed Gama falou que ele, uma época, tem uma hora lá no programa que eu tava respondendo perguntas e a gente falou sobre medicação. E ele falou que por um tempo ele tomou Ritalina. A Ritalina, ela tava mudando muito meu humor.
entendeu? Mudando muito, muito, muito. Até a minha forma de achar coisas engraçadas. Eu tenho que dizer que é verdade. É muito sutil isso acontecendo. A minha primeira grande revelação disso foi em 2020. Eu, como sou uma pessoa muito organizada, tal. Ah, claro. Eu não me preparei pra o remédio ter continuidade. Porque tu vai na psiquiatra, tu pega o remédio. Aliás, outra pessoa assim, será que eu devo tomar o remédio? Você sabe quanto custa um potinho de Venvance? Mais de 300 reais! Cada potezinho com 28 comprimidos. Eu não tomava só o potezinho com 28 comprimidos. Eu tomava também o Ansiolítico. No meu caso foi o Pristic. Eu fiquei muito tempo com o Pristic, que é mais de 150 reais. Baratinho, não? Então você de bobeira pra sustentar 28 dias, você gasta 450 reais nessa brincadeira. Só que quando você vai no médico, normalmente eles passam lá numa guia já pra você comprar 2 potes de uma vez só. Então eu tinha que comprar 2 potes de remédio. Então de bobeira você vai num mês que eu vou na psiquiatra, era R$1.000 deixando lá na farmácia. Não, já chega. Porque você pode botar desconto, mas você vai ter uma porrada de outras coisas que você vai ter que comprar. Tem o remédio, eu tomava não sei o que lá e tem um ômega 3. E eu já tomo outros complementos. Por quê? Porque eu sou um bariátrico, né? Bariátrico não absorve, por exemplo, vitamina B12 como a maioria das pessoas. Então eu tenho que tomar um suplemento de B12. É isso. Você morre numa grana violenta pra sustentar essa parada. Tô desmotivando você? Eu espero. E aí, como tem esse lance de você acumular, você vai no consultório e você compra logo pra 2 meses, sei lá, compra remédio pra cada. Numa dessas eu, obviamente, perdi a conta e Ih, caraca, o remédio tá acabando, tem que marcar a consulta. E a doutora saiu de férias, só volta daqui a 1 mês. Eu ia ficar 3 semanas sem o remédio. Aí bate o drogado, ficou desesperado. Eu vou roubar no meio da rua. Eu fiquei não só extremamente irritado, eu fiquei extremamente sonolento. Lerdo. Na segunda semana, eu ainda tava sonolento, a irritação acabou. Mas começou a acontecer um fenômeno muito doido. Eu tô dirigindo. Dá pra dirigir? Dá. Eu não fiquei sonolento a esse ponto. Você fica meio lento. Eu tô dirigindo, de repente comecei a ter uma ideia idiota e comecei a rir dela. Muito tempo que eu não tinha ideias que me faziam rir sozinho, sabe? Que coisa idiota. Caraca, eu vou fazer um vídeo. Eu tive uma pequena explosão criativa na semana, sem remédio. Eu criei 2 vídeos com o Batflix. Cabeçorra superdotadinha. Que pra mim são indiscutivelmente os vídeos mais criativos do ano passado. Foi uma revelação pra mim esse período, sabe? E aí depois eu voltei a fazer a minha produção mais regular, mas sabe assim, nada mais era o mesmo. Eu era o Neo que tiraram da Matrix. Gaveta, tu vai falar sobre Matrix 4? Vou, em breve. Era o Neo que saiu da Matrix, viu como é que era o mundo real. Quando voltou pra Matrix, sabe quando ele voltou na Matrix, ele tá no carro e ele tá olhando pra tudo assim, caraca, brother, alguma coisa está errada. Eu comecei a desconfiar das coisas. Eu falei, será que eu tô sendo menos criativo nas coisas que eu faço? É sim. Será que existem outras coisas da minha vida que estão mudando pra esse ponto? É sim. E aí eu entro em outro ponto que as pessoas não falam tanto, que é, o remédio, ele vai resolver todos os problemas na sua vida? É nada. Claro que não. E eu vi que o TDAH continuava aqui intacto. Todas as coisas relapsas que eu tenho, essas confusões mentais, essas coisas, vocês viam fazer a live e tal, não sei o que. Continua. Aumenta a minha tolerância. Ponto. Então assim, se eu tô com um problema pra fazer um trabalho aqui, eu tô não conseguindo fazer as minhas tarefas, termino tudo no meio dos projetos, isso vai continuar. Talvez eu vou ter disposição pra fazer pequenas coisas ali a curto prazo, mas os grandes problemas, as coisas a longo prazo, continua tudo a mesma coisa. E aí você começa a ver, cara, esse remédio tá me deixando mega agitado, ter que compensar a dose e tal, e assim, tá adiantando? Talvez não, sabe, assim, e é o lance da droga. O meu corpo começou a se acostumar com a medicação, então eu comecei a aumentar a dose. Eu tava tomando um Venvance de 30, comecei a tomar um Venvance de 50, e o de 50, eu comecei a executar coisas, mas meu amigo, quando começava a tomar, eu ficava trincado, o meu dente, eu ficava rangendo o dente assim, ó. E aí, como o remédio faz isso, a gente tem que aumentar o ansiolítico. Aumentou o ansiolítico, começou a desregular uma outra parada. Tem gente que começa a desregular o sono, aí tem que aumentar o remédio do sono. Eu comecei a ficar muito nervoso, eu comecei a dar crise de ansiedade. Entrou junto com o burnout que eu tive, vários burnouts que eu tive ao longo do último ano. Juntou com pandemia, com coisa, isolamento, teve 1000 coisas. Meu funcionamento autodestrutivo. Tentar regular minha alimentação, regular meu equilíbrio de remédios e, sei lá, 1000 coisas que você tem que fazer. Eu comecei a cada vez mais desconfiar que a minha criatividade podia estar comprometida. Não sei se prestava, sabe, assim, um remédio, assim. Você vai aumentando cada vez mais a dose, vai aumentando mais o vício com mais coisas e o efeito inicial
passou, e aí eu vi assim, pra resolver o problema mesmo, não é porrada, mas é você entender o seu mecanismo. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entendi o TDAH foi o esquema de criar listas e checklists pra mim. Isso é muito bom, isso me ajuda muito. Mas tem vários outros. Meditação é uma coisa mágica. Primeira vez que eu meditei, cara, fiz... Fala que eu meditei com aquele Headspace, fez até depois série no Netflix. Eles parecem um programa patrocinado Netflix, né? Não é. Apesar que a Netflix já mandou lembrancinhas pra mim. Um beijo pra vocês. Cara, a primeira vez que eu fiz o Headspace, eu meditei. Eu lembro que eu fui pro carro, parei, não sei o que. Cara, quando eu voltei bem mais leve. Eu falei, cara, funcionou. A segunda vez que eu meditei não funcionou, mas às vezes funciona, às vezes não. Mas o fato é, existem coisas que fazem você se acalmar. E eu comecei a aprender as minhas. Guitarra me ajuda muito. Quando eu começo a tocar guitarra, me ajuda. Mas a guitarra me agita. Mas ela ajuda a acalmar a confusão mental. Outra coisa mais fácil de resolver meu problema é respiração. Às vezes é tipo, você parar, você tá no meio do dia só tipo... Faça 10 vezes, sabe? É só... Inspira, você tem que ouvir e tal. É um processo meio de meditação também. Só de fazer isso 10 vezes, só de fazer isso um pouquinho agora eu já tô um pouquinho mais tranquilo. Bom, mas é idiota, mas funciona. Tá vendo que isso não tem a ver com medicação? Tem a ver com você se acertar. Mas, de qualquer forma, ainda assim eu tava tomando esse remédio e eu falei assim, cara, isso tá muito forte, eu tenho que diminuir. E a minha médica falava isso. Ela, cara, eu quero tirar isso de você. Você quer ficar a tua vida inteira tomando esse remédio? Não. Até porque outro efeito colateral ruim que eu não vejo as pessoas falando, você que toma esse remédio direto, você está sendo desgraçado, meu amigo. Porque é um remédio que aumenta o teu metabolismo, você fica acelerado, você fica não sei o quê. Cara, você é tipo... Você tá trabalhando no overclock. O que vai acontecer com a vida útil dessa parada? Vai acabar. Então assim, eu tô encurtando a minha vida, acelerando tal, não sei o quê, sabe? Eu tô destruindo a minha cabeça a longo prazo. Eu não queria ficar com esse remédio pra sempre, não é recomendado a pessoa ficar a vida inteira com isso. E eu não quero ficar pobre, porque, eu já mostrei, é uma fortuna. Teve um lance também que o YouTube como um todo tá tendo uma queda de views, tá tendo toda uma briga de views, muita gente falando que é TikTok e tal. Isso é um assunto de um próximo vídeo que eu vou fazer. Mas os views aqui do canal também deram uma mega queda do que já foi, né? E eu comecei a culpar isso também. Eu falei, deve ser por isso. Eu não tô mais criativo, eu não tô mais criando coisas boas e não sei o que lá. E agora eu tô vendo que é meio que é geral, não é só comigo. Mas motivado a isso, motivado a esse lance de achar que eu não posso pagar uma fortuna pra sempre, eu tenho que tirar, a gente começou a tentar fazer o desmame. E é uma merda. O desmame é uma merda. Você não... É muito difícil. E aí, 1 mês e meio pra trás, assim, mais uma dessas que eu errei o cálculo. E aí, quando eu fui ver, a minha psiquiatra tava saindo de férias e eu não deixei marcado consulta. Idiota. E eu ia acabar o remédio. Eu falei, vou tentar ficar sem. Então eu tô 1 mês sem, 1 mês e meio sem, vai fazer 2 agora. Agora tá ficando bom. Assim, a irritação ainda tem, mas ela vem de vez em quando. No início foi mais difícil controlar. Eu tinha tanta raiva. É coisa de drogado, gente. Eu lembro um dia que eu tava com tanta raiva que eu comecei a socar a parede. Por que acontece isso? Qualquer coisa. Por que essa pessoa faz isso? Olha o que essa porra faz com a sua cabeça! Gaveta, você se arrepende de ter tomado esse remédio? Não. Eu acho que eu precisava dessa experiência. Eu precisava entender como essa parte da cabeça, como é que funciona. É assim que você se sente quando você tem mais tolerância. Mas eu entendo que eu preciso de ferramentas. Então eu tô equilibrando as outras ferramentas pra tentar viver sem esse remédio, porque o efeito colateral dele é muito forte, que é a dependência agressiva, a destruição do seu bolso, a falta de libido. É uma merda. Pra algumas pessoas é mais forte, outras é mais fraca. Eu acho que como eu tinha um nível forte, eu cheguei num nível aceitável, mas ainda assim eu sinto falta. Sou safada. E o fator principal, esse é o fator principal, esse é o ponto que eu queria falar. O fator principal que me fez buscar parar o remédio, que é a sensação geral que esse remédio te deixa. E eu não vejo as pessoas falando tanto disso. Eu vejo quem toma fala disso, mas os documentários, tal, não sei o que, eu não vi falando muito disso. E eu quero deixar isso aqui num vídeo público pra todo mundo ver. A sensação de descolamento da sua própria vida. Você se sente passageiro do seu próprio corpo. Cara, é muito doido. Quando você começa a tomar Venvance, Ritalina, essa parada, não sei o que, você começa a executar as paradas, as coisas, porque o remédio te dá o pragmatismo. Eu tenho que fazer as coisas. Mas você começa a executar as coisas de qualquer jeito. E aí você começa a ficar passageiro. O melhor paralelo que eu consigo fazer com isso é com o filme Clique, do Adam Sandler. Tem uma hora que ele bota no fast forward. Ele bota a vida dele em fast forward. E aí quando ele vai ver como ele tá no fast forward, ele tá apático. Mas o que tá acontecendo comigo? Ele falou, tá no fast forward. E aí o controle, ele entra nas configurações
automáticas. Então você está vivendo a sua vida de forma automática. Você não vive, você só está fazendo o tempo passar. O tempo só está passando por você. Essa sensação acontece em você que está nessa medicação a longo prazo. E é uma merda. Eu sentia claramente, eu falava isso pra minha psiquiatra. Eu falei, eu sinto que eu tô apático. Eu quero voltar a sentir as coisas, mesmo que seja raiva, mas que eu sinta a raiva. Eu quero sentir as coisas. Eu não sei, assim, é muito difícil explicar. Esse foi o principal motivador, por incrível que pareça. E isso tudo me motivou a deixar de tomar. E aí, será que vocês já estão notando diferença disso no conteúdo aqui do canal? Eu estou num estágio de tentar aprender a viver sem isso. Meditação, tentando voltar ao meu exercício físico, é difícil. Eu não gosto. Eu gosto de jogar basquete, mas eu não gosto de fazer musculação. É um saco. Mas é uma coisa que você tem... Não vai ter um remedinho que vai... Agora eu amo fazer isso. Eu tenho que estudar um negócio que eu sempre quis aprender. Eu sempre quis aprender edição de vídeo. Vai lá e faz. Mas é muito chato, é muito difícil. Você vai ter que vencer esse início. Então, todas as pessoas que têm TDAH não precisam de remédio, é só elas enfrentarem a coisa? Não é isso que eu estou falando. TDAH, transtorno de atenção, ele possui níveis. Não é uma doença daquela assim, você tem ou você não tem. A gente tem transtorno de atenção, tem mais, menos e tal. Dependendo do nível, um remédio desse te ajuda a focar. E o remédio, veja bem, eu tive essa sensação apática, não necessariamente vai ser igual pra todo mundo. E o problema da criatividade, nem todo mundo trabalha com muita criação. Se o cara é um contador, caraca, meu irmão, o remédio vai ser muito bom pra ele. Eu trabalho com criatividade, pra mim é ruim. Eu lembro da psiquiatra falando que tinha um artista plástico que tomava o remédio e ele tinha o mesmo dilema. Ele falou, cara, quando eu tomo um remédio, eu não consigo criar. Fazia, artista plástico lá, fazia as coisas dele lá, ele falou, eu não consigo muito criar, é muita coisa. Quando eu tiro o remédio, eu consigo criar, mas a minha vida vai pro ralo, eu não consigo executar nada. Então, aí tem um meio termo que você tem que aprender aí, é de cada um. Pra mim, valeu a pena porque eu precisava testar. Hoje eu entendo assim, eu acho que eu consigo sem. A mensagem desse vídeo aqui é parar de acreditar nesses remédios que são a solução da sua vida, assim como eu acreditei um tempo atrás que esses remédios eram a solução da vida. Vai ser lindo, o mundo funciona graças... Não. Isso pra quem tem transtorno. Tu vê, eu ainda... Nem pra todo mundo que tem TDAH eu recomendaria um remédio desse. Eu acho que algumas pessoas, determinadas pessoas, dependendo da fisiologia dela, da intolerância dela, de repente a pessoa tem problema cardíaco, sei lá, não sei o que, tem 1000 fatores que fazem você recomendar ou não um remédio pra ela. Se você nem tem um transtorno de atenção, maluco do cacete, aí sim eu vou usar o termo maluco. Pra isso que você usa o termo maluco. Pra pessoa que não precisa usar essa porcaria e tá usando. Você tá se envolvendo no mundo das drogas. E eu não posso nem falar que nesse caso é lícita, porque se você não tem um transtorno que você tá pegando, é de forma ilícita também. Não faça isso com você. Diga não às drogas. Agora tinha que entrar a música de não às drogas. Vou fazer a música... Pra terminar aqui, né? Pra celebrar a volta do meu lado louco da criatividade, entra agora aqui a música do meu combate às drogas. Parece uma droga, filha da puta! Pessoas, vocês estão sentindo essa intimidade? Eu tô até mais próximo aqui, né? Pra vocês sentirem essa energia. Por que eu tô próximo? Porque eu acabei de compartilhar muito da minha intimidade aqui nesse vídeo. Abri meu coração tentando ajudar as pessoas a começar esse ano numa nota positiva. E o que é positivo? É o like que você vai deixar nesse vídeo. Quando você deixa o like, ele aumenta a sua relevância. Quando você se inscreve nesse canal, eu fico ainda mais feliz. Eu não sei se eu fico mais feliz quando você se inscreve ou quando você dá like, sinceramente. Mas eu fico muito feliz quando o número de inscritos volta a aumentar. Então seja parte desse crescimento e se inscreva nesse canal. Eu vou deixar aqui na tela o vídeo sobre TDAH, porque eu acho que teve gente ainda que quer saber mais sobre o assunto, ou então eu quero saber como é que foi essa história. Eu falo ali todos os itens que você precisa completar, um mínimo de itens que você tem que ter em excesso para você ser considerado um TDAH. Tá aqui num dos cantos sendo recomendado, porque no meio vai o beijo na sua bunda. Parece uma droga, filha da puta!